Olá, hoje pela manhã eu vi aqui uma notícia de que a ministra Damares Alves do governo de Jair Bolsonaro está pensando em deixar o cargo devido a perseguições, ameaças de morte. Ela não está morando na residência oficial, está morando em um hotel onde ninguém sabe onde é, devido às ameaças de morte. Segurança 24 horas, inclusive na porta de seu gabinete todo o tempo. Por quê? Por que essa perseguição? Nenhum ministro na história do Brasil sofreu uma perseguição dessa. Por mais atrocidades, aberrações que tenha feito em todas as áreas, nenhum ministro no Brasil sofreu tal perseguição. E aí eu tenho que vir aqui para a Bíblia, eu tenho que vir aqui para Mateus 5, a partir do 10, onde diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Justiça, entenda-se a justiça de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio para justificar todo aquele que nele crê. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ora, uma perseguição desse tamanho, com ameaça de morte, pelo posicionamento cristão dessa ministra, apenas revela o que a palavra diz. Aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador sempre vai ser perseguido. Sempre vai ser perseguido. Agora, um pouco dessa perseguição, de ser tão exacerbada, aqui no Brasil, onde é um país laico, Estado laico, ou seja, não se pode proibir nenhuma religião. Talvez a culpa seja um pouco de nós evangélicos, porque eu não tenho visto os crentes em Cristo Jesus se pronunciarem nas suas redes sociais. Quando eu falo aqui só pronunciar, não é defender o A ou B, não, é falar da palavra da salvação. Eu não tenho visto alguns crentes em Cristo Jesus agindo como essa ministra age, no seu trabalho, se posicionando como cristão. Porque tem crente que diz o seguinte: não, é só na igreja, lá no trabalho eu não posso falar em Bíblia não, lá no trabalho eu não posso falar em Jesus não. Que crente é tu? A palavra do Senhor fala aqui em 1 Coríntios 10, 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus, meu amigo. Você não vive para você não, você vive para Cristo. Quem vive para Deus é quem é do mundo, é aquele que acha que é natural adulterar, que acha que é normal se prostituir, é aquele que acha natural sodomia, aquele que acha natural tudo que é contrário à palavra de Deus. Ontem eu vi pessoas que têm comportamento completamente degenerado sexualmente falar o nome de Deus. Não é o Deus dessa Bíblia, não é o Deus dessa palavra aqui. O Deus dessa palavra aqui, Jesus Cristo, falou o seguinte: aqueles que me amam são os que vivem conforme o meu evangelho. Você tem vivido conforme o evangelho? E você tem não se envergonhado do evangelho da salvação? Quando alguém te manda uma mensagem pornográfica por WhatsApp, tu assiste? Ou tu apenas rejeita? O que você tem que fazer é não aceitar e ainda devolver uma mensagem de forma educada, é lógico, dizendo: não faça isso não, pornografia destrói a sua alma, destrói o seu casamento, destrói a tua mente, te vicia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: não sejam cúmplices nas infrutíferas obras das trevas, mas antes rejeitai-as. Então não basta você não ser cúmplice, não participar, você tem que rejeitar, sempre com educação e amor, como a Bíblia manda. Talvez, se todo crente professasse a sua fé, como por exemplo, um muçulmano. Eu fui agora ao Canadá, lá os muçulmanos todos usam o seu turbante, não tem vergonha disso. Eles, quando é a hora de orar, ajoelham e oram virado para Meca. Passe a viver um cristianismo bíblico,
até para ajudar irmãos que quando se professam, têm a coragem de professar publicamente a sua vida cristã e viver conforme a Bíblia, como essa ministra tem feito, de se orgulhar de ser crente em Cristo Jesus, talvez por um tempo a perseguição diminua, porque nós sabemos que ela virá no final. Mas para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: Jesus disse o seguinte: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, mas aquele que me confessar publicamente, naquele dia, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos. Pense nisso, a sua eternidade está em jogo. Deus te abençoe.